Olá pessoal, meu nome é Jonathan Godoy, sou professor de filosofia aqui do Instituto Essere em Campinas. Nesta breve aula eu vou comentar com vocês a respeito da importância do estudo da literatura e do contato com obras de arte, na formação do imaginário. É um assunto bastante batido, mas como várias pessoas me perguntam, eu decidi fazer um resumo aqui. Tá? Bom, se a pessoa tem vontade de estudar, por exemplo, filosofia, ela não consegue estudar filosofia diretamente. Ela precisa antes ter o que nós chamamos de imaginário bem formado. E para ela ter inteligência, ou seja, para ela conseguir compreender a realidade. Senão ela vai estudar um assunto e vai ficar viciada naquele assunto e não vai conseguir enxergar nada além dele. E nem relacioná-lo com a realidade concreta como um todo. Por quê? Bom, por razões muito simples que eu vou resumir aqui. Primeiramente, nós conhecemos as coisas com base em imagem que nós formamos na nossa mente. Imagens. Nós precisamos dessas imagens para poder compreender do que uma pessoa está falando. Se eu não tenho a referência imagética, eu não entendo o que a outra pessoa está falando. O que traz essa imagem? Essa imagem é trazida pela literatura e pela arte em geral, de qualidade. Isso se dá porque a arte, a literatura, elas abordam aquele aspecto da linguagem que é o discurso poético. Tem uma aula aqui também minha, neste mesmo canal, sobre os 4 discursos. Podem ver lá. Então, o discurso poético lida com tudo aquilo que é possível. Se a pessoa não tem um imaginário bem formado, ela não sabe diferenciar o possível do impossível. E ela julga daí tudo errado. Eu vou dar alguns exemplos concretos para facilitar. Então, primeiramente, você precisa ter uma boa formação literária para você conhecer exemplos de vida. Exemplos de vida que podem ser seguidos e que você pode aspirar. Então, por exemplo, quando você nasce, você sempre nasce restrito a um meio social. Então, ninguém tem contato na infância, ou muito dificilmente vai ter, contato com santos, com sábios, com heróis, com reis, com soldados, ou seja, com várias possibilidades humanas que são as possibilidades mais elevadas. Principalmente nos dias de hoje, os exemplos que nós temos, quando nós nascemos, são muito limitados e muito baixos. São pessoas muito superficiais. E quando você liga a TV é pior ainda. O máximo de exemplo de realização humana é, sei lá, o Silvio Santos. Nada contra o Silvio Santos, mas existem muitas pessoas superiores a ele, que cumprem verdadeiramente as vocações humanas, legítimas. Então, por exemplo, se a pessoa nunca teve contato com um ser humano que realizou atos heróicos, para que ela saiba que ela pode realizar atos heróicos na vida, ela precisa dessa referência. Se ela não tem no meio social que ela vive, ela precisa adquirir de algum modo, ou seja, o único modo é pela imaginação. Então ela precisa ouvir histórias que tenham heróis. Sejam elas verdadeiras ou fictícias, pouco importa para esse aspecto. Para esta finalidade, que é da formação do imaginário, não importa se o herói é verdadeiro, realmente existiu, ou se é um herói fictício. O que importa é que ele encarne a figura do herói, ou seja, que eles tenham uma história convincente e que essa história imite o drama da vida, e nesse drama da vida, diante dos problemas, ele tenha tido atos heróicos. Aí a pessoa capta aquela imagem e aquela referência. Aquilo vira também um sentimento bom dentro dela. É preciso que nas histórias também existam os exemplos dos sábios, ou seja, homens que se dedicaram ao estudo, à intelectualidade, e que eram guias, eram luzes que iluminavam os outros. Elas precisam saber, as pessoas, que isso é possível, que isso é realizável, que esta potência, que essa possibilidade existe em nós. A pessoa também precisa saber que existe maldade e que existem pessoas muito más, de toda a maldade que o ser humano é capaz. Senão ela vira um inocente, um idiota, que vai ser enganado pelo primeiro pilantra que aparece na frente. Ela precisa, a menos a nível teórico, ela precisa saber do que o ser humano é capaz. Ou seja, ela precisa ler uma história em que exista um herói, em que exista um
antagonista, um vilão, que seja muito cruel. Mas que não seja um cruel assim, só no sentido etéreo. Ou seja, é uma pessoa má. Não, precisa mostrar os atos maus. Ela precisa ver uma história em que esta pessoa má haja. Para entender, para poder também reconhecer na realidade quando que ocorre, como que ocorre a maldade. Ao menos em sentido genérico. Ou seja, pessoas más agem assim, 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 assado. Para não ser uma ovelha indefesa. Então, tudo isso é necessário para o nosso imaginário. É necessário também que as histórias contem os fatos extraordinários que ocorreram na história, que poucos testemunharam. Por exemplo, houve na história vários santos místicos, heróis. Houve na história muitos milagres. Isso precisa vir, precisa ser apresentado para o ser humano. Para ele saber que isso é possível, que isso ocorre na realidade. E que vários fatos na história ocorreram em função disso. Eu falei, pouco importa na história daí, se a história é fictícia ou verdadeira, mas é preciso que se saiba disso. É preciso que a pessoa tenha contato na literatura com dramas reais e que esses dramas sejam solucionados, para saberem que os dramas podem ser solucionados, mas que não são fáceis. Que é preciso a nossa ação, que é preciso inteligência, que é preciso análise, que é preciso prudência, que é preciso coragem. Ou seja, é preciso exemplos, né, concretos, ainda que sejam fictícios, de pessoas virtuosas e de pessoas viciosas, para você ver. É preciso exemplos de situações que podem ocorrer na vida, que imitem os altos e baixos que nós enfrentamos na vida, para que a pessoa seja forte. E não que ela busque criar um casulo em si, mas que ela seja forte para enfrentar as ondas. É preciso também que a pessoa tenha realmente imagens das coisas, para que ela tenha referência. Eu vou dar um exemplo. A obra O Senhor dos Anéis é muito boa em inúmeros aspectos. Se formos falar, por exemplo, do aspecto cristão dela, ela encarna em si vários símbolos da própria pessoa de Cristo, por exemplo. O Frodo carregando o anel, o pequenino que assume o cargo do mundo para si, para destruir o anel, para salvar a humanidade, é um símbolo de Cristo. O Aragorn, que é o rei prometido, é um símbolo de Cristo. O Gandalf que ressuscita e que volta para continuar auxiliando a humanidade e que é um sábio, é um símbolo de Cristo. Ou seja, é o símbolo de Cristo quebrado em várias personagens para que ela seja, para que esses aspectos sejam melhor explorados e para que não seja só uma metáfora também. Então, ou seja, você entende melhor o próprio Cristo através dessas ideias, dessas imagens fornecidas pela literatura. Você entende melhor, é um mecanismo que te ajuda. As próprias imagens belas, né, falando agora da forma, não só o conteúdo da obra literária é importantíssimo, mas também a forma. Ou seja, e não só a forma no sentido de como construir uma narrativa ou como construir um poema, que em si também são importantes, mas a forma no sentido da beleza. A beleza de uma história, a beleza de uma narrativa, a beleza da sonoridade de um poema, a beleza de uma música, a beleza de um quadro. Tudo isso não só nos fornece as possibilidades de como podemos nós mesmos construirmos a nossa história, como também cria um amor e um desejo pelo belo em nós. E o belo não só nos acalma, como nos cria um apetite pelo bem e pelo verdadeiro. Não necessariamente, mas induz. Induz para o bem, induz para a verdade. Sempre vai depender da escolha pessoal de cada um, né? Mas tem essa indução, né? Tem essa influência em nós. Quando uma pessoa tem total privação do belo, ocorre nela aquilo que o professor Olavo chama de apeirocalia, ou seja, a pessoa tem uma ausência do belo, ela só enxerga feiura. Ela fica até depressiva às vezes, porque na cabeça dela tudo é feio. Então é importante a pessoa também ter contato com arquitetura bela, com pinturas belas, com músicas belas, porque isso ordena o nosso imaginário e ordenando o nosso imaginário, ordena o nosso pensamento, ordena o nosso raciocínio e nos ajuda inclusive a ordenar nossas paixões. Por exemplo, é difícil você dentro de uma catedral gótica, dentro de uma igreja bela, vamos pegar um exemplo aqui do Brasil. Você se imagine dentro do Mosteiro de São Bento em São Paulo, né, da Abadia do Mosteiro, que é uma abadia muito bonita, né, no estilo de Byron.
e você ouvindo canto gregoriano. É difícil você ali, dentro, ouvindo canto gregoriano, começar a ter pensamento baixo, mesquinho, pensamento de raiva, de rancor. Você esquece. Você pensa só em coisa boa, porque o ambiente é bom. Agora, se você está dentro de um lugar tudo quebrado, né, de uma favela, não no sentido de ser pobre, mas no sentido de estar quebrado, de estar esteticamente desorganizado, se você está dentro de um cortiço, né, ou de um lugar que é projetado pelo Niemeyer, como Brasília, né, que é totalmente estéril, é totalmente desesperador, parece um filme do Stanley Kubrick. Se você está dentro de um lugar assim, ouvindo um funk, por exemplo, dificilmente você pensa em coisa boa. Você só pensa em coisa ruim. Isso incita os seus sentimentos maus, desordenados. Então, a forma também da obra de arte é extremamente importante para nos auxiliar. O intelectual Panofsky escreveu um livro falando do gótico. Como que o estilo gótico parece a estrutura das sumas medievais. Então não é exagero dizer que aquele estilo arquitetônico inspirou aqueles intelectuais da Idade Média a organizar a mentalidade deles, o raciocínio deles, daqueles raciocínios, que eram as sumas, como a Suma Teológica de São Tomás, por exemplo. Então, essa forma da obra de arte é muito importante também. E a música, por exemplo, o ritmo da música é algo que afeta muito os nossos sentimentos. Cria em nós sensações, inclusive. Então é importante nós nos cercarmos de belas melodias, de belas artes visuais. Se você não tem condições de morar num lugar assim, ao menos visitar. Ou hoje em dia, né, graças à internet, você pode ver isso numa tela. É muito bom também, ajuda. Ter contato também com bons filmes, que é como um livro assistido, é como um teatro. Né? Então tudo isso é de extrema importância e que deve nos acompanhar a vida toda. Antes de eu entrar, por exemplo, no estudo de uma ciência árdua como a filosofia, é importante ter uma preparação só nisso. Mas sei lá, 1 ano, 2 anos é o suficiente. Agora, depois você continua ao longo de toda a vida. E aí você vai entendendo também, com o estudo da história, da filosofia. Assistam também a aula aqui deste canal sobre a importância do estudo da história. Mas voltando, com o estudo da história e da filosofia, você vai entendendo também melhor a obra de arte e as suas camadas. Então, tudo isso é muito importante. Muito bem, pessoal, eu espero que esta breve aula, este comentário tenha ajudado e tenha, talvez, respondido para quem ainda tem alguma dúvida da importância do estudo das obras de arte e da literatura de qualidade para a formação do nosso imaginário e para nosso desenvolvimento humano, não só intelectual, mas humano como um todo. Se gostaram do vídeo, peço por favor que curta, comente, compartilhe e nos sigam nas nossas redes sociais. Um abraço a todos, até a próxima.